Dando continuidade, então, gostaria de apresentar aqui, só um pouquinho. Gostaria de apresentar aqui um grupo que está fazendo já um bom trabalho, já há um bom tempo aí sobre a Lei 10.639. Gostaria de chamar aqui no palco as quilombelas. Receber elas aqui. As quilombelas já fazem um trabalho já em Porto Alegre, aí das escolas, na Restinga, né? Estou com algumas perguntas aqui para vocês, vou dar uma lida aqui. A primeira pergunta que eu quero fazer é assim: sabemos que a data da Consciência Negra encontra uma grande resistência dentro das escolas aqui no Rio Grande do Sul. Dentro desse contexto, vocês acreditam que haverá uma grande resistência para aplicar a lei? E de que forma vocês estão se articulando para isso? Bom, pensando que o 20 de novembro surgiu aqui em Porto Alegre, né, através do Grupo Palmares, Oliveira Silveira, a gente percebe que no Rio Grande do Sul, acho que no IBGE, a população negra é mais ou menos de 18%. Então, é esmagadora a população branca, né, num estado que não percebe ou finge que não percebe as questões de racismo. Então, há um apagamento mesmo no currículo escolar, né? E a gente percebe que é a população negra que tensiona que essa lei seja cumprida. E isso tem sido um papel meio pesado para os professores negros, né? Nós, como cotistas, né? Então, a gente sabe do nosso papel, a importância das políticas públicas e a nossa forma de resistência, como a Petronila disse, não vem de agora, né? É uma coisa que já vem de antes. Então, a Frente Negra, o Movimento Negro Unificado, né? O Teatro Experimental do Negro, é o aquilombamento. Então, é a forma que a gente tem buscado se juntar, organizar planejamentos com pessoas negras para fazer essa discussão, e muito estudo, porque, às vezes, quando a gente também pensa que está fazendo um trabalho somente no achismo, a gente pode reproduzir muitas coisas que são, muitas vezes, são vistas como normal. E não, o racismo está ali todo dia, e se a gente não estudar, a gente vai reproduzir o que a sociedade vem fazendo. Eu acho que também, complementando o que a Jana está falando, Jana, eu sou a Cristina, Helena, Vanessa, Ana Carolina, nosso coletivo de 5 mulheres negras, professoras, cotistas e dando aula na periferia, no extremo sul de Porto Alegre, no bairro negro, que é a Restinga. Estamos também com a mãe de aluno, a nossa aluna Bruna. Então, assim, é muito importante a gente também dizer que a gente, muitas vezes, na nossa história escolar, e até como professora, nós fomos sempre as únicas nos ambientes escolares, as únicas professoras negras, né? E muitas vezes vem essa carga, não digo carga, mas as pessoas colocam uma responsabilidade, porque tu é professora negra, então é tu que tem que trabalhar com a lei, é tu que tem que movimentar a escola, e a gente não pensa assim. Mas também foi importante a gente se ver essas outras professoras negras dentro de uma escola, e aí criar esse coletivo, né? Então, isso também foi importante, isso também dá uma força para a gente conseguir implementar a lei e trabalhar com as questões da educação étnico-racial. Então, isso também é muito importante, acho que nos fortalece. Boa noite, gente. Só antes de mais nada dizer que eu sou super acessível, mas se eu não cumprimentei ou se eu não enxerguei alguém, se eu não sorri para alguém, é porque eu estou sem a minha lente, então não estou enxergando nada além da minha mão aqui. Mas, enfim, também eu acho importante dizer que, com relação a esse trabalho na escola, ele vai muito além da questão do 20 de novembro, né? E a nossa intenção sempre foi expandir isso
esse trabalho justamente para que a gente não ficasse sendo marcadas como aquelas pessoas que tinham que falar sobre esse assunto dentro da escola, né? E eu acho que nesses 2 anos que a gente vem trabalhando, a gente percebe, né, um engajamento, um envolvimento tanto do grupo de professores quanto da comunidade, e a gente acredita muito que esse trabalho ele só cresceu porque a gente consegue trazer os colegas, mas principalmente a comunidade, né, a ponto da comunidade ir na escola nos solicitar para que a gente literalmente ocupe um espaço dentro da comunidade, como a gente quando foi na Casa da Sopa, e a partir daí a gente começa a fazer uma rede e o trabalho começa a ser muito mais positivo, né? E no caso, assim, como a gente pode fazer que essa lei, que esse projeto todo, ela saia da periferia, né, onde mais se concentra o povo negro, e que ela começa a entrar dentro das escolas particulares, por exemplo, onde se predomina bastante gente branca, né? Você tem alguma ideia de trabalho que possa levar lá dentro? Eu já conversei até com alguns professores, diretores de escola particular, e eles mesmos falam para mim que tem uma resistência até dos professores de implantar isso aí, né? Ele até falou assim, não tem também uma preparação, um negócio todo para eles, até que a maioria deles também não tem a mesma ideia de causa como a gente tem aqui. Como vocês veem isso? É importante a formação dentro da academia, mas isso também não deve ser... A gente sabe de todo o sucateamento da educação e a gente não romantiza a profissão de professor. É uma profissão muito difícil e às vezes, isso desmotiva, né, o trabalhador da educação. Porém, isso também não pode servir de desculpa para não estudar, né, porque o aluno ali ele está manifestando problemas emocionais, muitas vezes, que tem tudo a ver com o racismo. E a gente tem o NIAB, tem a URGS, tem vários lugares em que a gente pode fazer cursos e estudar, né? A gente tem uma literatura e a gente percebe que é um apagamento, né? As pessoas fingem, naturalizam e minimizam, né? Ou chamam de mimimi o que acontece. E assim fica confortável para todo mundo no ambiente escolar. De repente, quando vai uma mãe negra barraqueira numa escola particular, é que aí eles se veem obrigados a atuar pontualmente nessa questão. Mas aí eles não trabalham a escola. É aquela turminha que apresentou aquele problema pontual. Eu acho que a gente também não pode pensar que todos esses coletivos, grupos e trabalhos são suficientes, né? É importante cobrar da gestão pública que seja realmente efetiva. Então, a formação é um dever, sim, dos governos. Então, a gente entende que o nosso papel é importante, mas é necessário que mais pessoas se responsabilizem por isso. E a lei tem que ser cumprida, né? Então, eu vejo que nas escolas particulares tem, sim, uma resistência, né, de se trabalhar com a questão da lei, até porque não são tantas crianças negras, né? Então, mas a lei tem que ser cumprida e eu acredito que os pais também, né? Eu, como sou mãe de 2 crianças negras que estudam na rede particular, eu também cobro, né, que se trabalhe com as questões de africanidade, da educação étnico-racial. Então, também tem que ser um papel dos pais a cobrar o cumprimento da lei. Eu acredito que seja assim. Que foi o que acabou acontecendo, né, quando a gente conheceu a Onília, e aí a gente começou a fazer um trabalho mais voltado para a questão de formação de professores, né? Então, essa questão da necessidade, né, de se ter uma criança negra dentro de um espaço majoritariamente branco, e aí aquela mãe vai e procura auxílio, né, para que esse trabalho ele aconteça naquela sala, porque acredito que
Senão, não tem a necessidade, né? Não vai, a necessidade ela não vai ser vista, né? Ela precisa vir acompanhada, infelizmente, desse desconforto, né? Para que ela seja vista, escutada e assim trabalhada, né? E existe uma resistência dos alunos de repente estarem desacreditados com tudo isso devido à colonização da sociedade? Tem alunos que ainda ficam meio assim? Eu acho que sim, porque eu acho que se a gente for pensar que são mais de 300 anos de um processo, né, de escravização, e que isso deixou sequelas, né, na gente até hoje, isso obviamente vai acontecer com os nossos alunos, porque o nosso aquilombamento é um exemplo muito forte disso, porque enquanto a gente trabalha as questões com os alunos, enquanto a gente foi trabalhando muitas coisas com os alunos, a gente também foi se descobrindo muito, né? Enquanto mulheres negras, cada uma na sua especificidade. E então nós acreditamos que sim, a gente vê isso, né? Essa questão do se autorizar. A gente trabalha muito com essa ideia do protagonismo deles, né? E do apoderamento deles nesses espaços, em espaços que talvez eles demorariam um tempo maior para ocuparem, para estarem. Mas a gente vê que é um processo que vai acontecendo, e à medida que isso acontece, muitas vezes eles manifestam, né, o quão doloroso é estar ali, se mostrando, enfim, né, ocupando aquele espaço. Até porque Até porque é um processo de desconstrução, né? A gente tem muita gente que está se desconstruindo agora com 40 anos de idade, né? Também tem isso. E tem o mito, né, da democracia racial. Então, isso está totalmente impregnado na nossa população. E se a gente for fazer um exercício de pensar na nossa própria família, a gente percebe que não é fácil também tocar nesses temas. Mesmo a gente, muitas vezes, tendo a oportunidade de conversar com os nossos, isso não é uma coisa comum ainda, a gente discutir essas questões dentro da nossa própria casa. Então, há resistência, a gente fez atividades na EJA e a gente percebeu nitidamente que os alunos maiores e que nunca tiveram contato com a Lei 10.639, né, que os da EJA são considerados os alunos que tiveram fracasso escolar, esses alunos apresentaram muita resistência em falar sobre eles e sobre as dores, né? Então, é um processo que muitas vezes também é difícil, às vezes, tu explicar para a escola que tu quer fazer uma roda de conversa só com pessoas negras, porque eles acham que a gente está excluindo as pessoas brancas. Mas a gente comete um erro quando não percebe a especificidade das nossas questões. Eles não vão falar perto de um branco coisas que eles vivem. É necessário. Então, a gente tem que estar sempre tensionando, né, no espaço escolar, e é cansativo ter que estar explicando tudo isso. E ano passado a gente fez essa tensão, né, que a gente propôs o Luconi, que é o Encontro das Professoras Pretas da Restinga. Então, foi um evento muito lindo, mas também a gente foi acusada de racismo reverso, né, várias coisas, porque a gente propôs esse encontro das professoras pretas da Restinga. Então, a gente vê muito essas questões assim, e o quanto esse coletivo de mulheres negras também incomoda esses espaços, né? Vocês tocou num ponto que é interessante, que é assim, a gente até não tem muito em casa esse assunto, né? Eu, particularmente, eu sou o único da minha família, em geral, assim, que tento abordar esse assunto, né? De conversar, principalmente com as mulheres negras, né? Não obtive sucesso ainda. No caso, como pode ser feito para poder introduzir os pais, né, nessa desconstrução das crianças hoje? Eu acho que chamando para as atividades, né? Eu acho que o ano passado nós fizemos várias atividades em que a comunidade foi convidada. Então, teve
jogos, jogos africanos, brincadeiras africanas, o Afrotinga, que foi em novembro, que é um evento. Só para o pessoal entender, o nosso coletivo ele propõe várias atividades durante o ano. Então, a gente quer tirar aquele estigma de que tem que ser só em novembro atividades que envolvam a cultura afro. Então, são várias atividades e englobando todos os ciclos da escola. Então, tem pais de alunos que são alunos da EJA, né? Então, eles também são chamados, né, para participar dessas atividades, e que é muito importante. Não sei se eu... Eu acho que essa ideia passa por esse trabalhar essa questão da apropriação das famílias à escola, né? Então, a gente tem uma direção, uma equipe diretiva que sempre comprou muito as nossas loucuras, as nossas questões, o que a gente queria fazer na escola referente ao assunto, e isso é muito importante, né? Isso mostrar para as famílias que elas são bem-vindas naquela escola, que elas têm um espaço, um lugar de fala, né? Que elas podem sugerir, né? Hoje a gente tem aqui um exemplo disso, porque a gente tem as meninas que sempre nos acompanham. Então, é literalmente fazer com que eles se sintam pertencentes naquele espaço que é a escola, né? Porque, principalmente pensando numa escola de periferia como o bairro da Restinga, uma escola municipal, né? Do porquê que ela é colocada ali, né? Qual é a real função dela para aquelas pessoas que estão ali ao redor, né? A gente também realiza ocupações poéticas, e as mães também estão participando, né, declamando poesias. Então, isso é muito legal e é muito potente, né? A gente vê que vai para além da escola. Alô. Tem também a questão do território, né? A Restinga é um bairro rico em atores da própria comunidade. Então, a gente também procura neles a história da Restinga, que eles falem, relatem, tem um pertencimento e orgulho do bairro onde moram, né? Então, tem o Pingo Borel, tem a Auristela, tem vários atores dentro da própria comunidade que nos dão essa referência, e que aí sim eles sentem a escola como um lugar que é deles também. Então, trazer o bairro para dentro da escola e mostrar a história desse bairro, dessa resistência, a história da própria escola, né, é fruto de uma reivindicação da comunidade da Restinga, contar para eles que eles são um povo que lutou por isso, por esse lugar, por essa escola, é fortalecer todos aqueles que moram ali. Então, eu entendo que também mostrar para eles que eles são protagonistas, né, que eles são referências de luta, e que não precisa ir tão longe assim para dizer que é um povo resistente, é também muito importante. Legal. Fazer a última pergunta aqui, vocês têm uma convidada de vocês, né? Fazer uma última pergunta aqui que eu recebi agora. Deixa eu ver aqui. O coletivo hoje é situado na Restinga. Acredito que cada periferia de Poa tem uma característica diferente, que talvez ações feitas em um bairro podem ser aplicadas de outra forma em outro? As atividades que a gente propõe, eu acho que podem ser adaptadas para cada comunidade. Então, cada professor que for propor também tem que revisitar essa história da sua comunidade, conhecer, né? Conhecer a sua comunidade. Isso, eu acho que isso é fundamental para começar, né? Porque quando a gente traz uma mesa de debates na escola, a gente convida uma mulher de terreiro, uma mulher da comunidade, porque elas são sempre nossas parceiras, e a gente percebe que elas são inspiradoras para as pessoas dali. Então, acho que as nossas atividades podem ser adaptadas para qualquer escola da periferia, mas os professores têm que ter cuidado para dar esse outro sentido de acordo com o bairro que está. E também, eu acho que serve como inspiração, né? A Lu levou as empoderadas ano retrasado. Isso, e foi lindo, né? Então, assim, a gente tem vários grupos aí de alunos e de professoras pretas que estão na luta. E isso é muito importante, isso é muito bonito. Eu até anotei aqui alguns. E não anotou? Então tá. Não, Quer fala. Então, a gente tem o Quilombonja, os afroativos, que vem aí, né, logo depois da gente.
as empoderadas, as meninas estão aí. O Cangerê, que eu acho que foi um dos primeiros, né? As professoras do município. Professoras E as primeiras professoras cotistas né? da rede municipal. A Lisiane, do Desvendando Estilos. Então, na verdade, como... o Desconstruindo Estereótipos, da professora Maria Gabriela. Então, na verdade, é como a professora Petronília falou, né? A gente não está fazendo nada de novo, né? Isso já existiu muito antes da gente, e a gente só está aqui falando um pouquinho, mas tem uma galera trabalhando e serve fazendo de coisas muito legais. e serve Só de pegar o inspiração. bastão. Posso? Só pegar o bastão e estão seguindo. Tá, posso chamar então? Pode chamar. Então, eu vou chamar aqui em cima a Bruna Ferreira, que é moradora lá do bairro Restinga. A Bruna, ela não gosta muito de falar, mas eu vou falar, né, que ela é neta do mestre Borel, que é uma referência, né, na questão da religiosidade. É uma família muito talentosa, cheia tem cantor, tem bailarino, e a Bruna sempre nos acompanha. A gente diz que ela também é uma quilombela, porque isso acontecia muito lá, né, delas virem nos perguntar como é que se transformava numa quilombela, né? E a gente dizia que elas já trazem isso junto com elas, porque são extremamente guerreiras e lutadoras. Então, com vocês, a Bruna Ferreira. Tá ligado? Tá ligado. Eu vou apresentar um poema de uma autora, uma slammer, chamada Sereia. Estão falando por aí que rap não tem cor, que samba não tem cor. Estranho, né? Porque assim, quando é criação de branco, vocês se orgulham. E quando é de preto, vocês escondem quem originou e o que se transformou. A alforria foi uma mentira. Na escola você não aprende sobre Teresa de Benguela, mas te falam que Princesa Isabel libertou por ser boazinha. É várias fitas. A população preta nunca deixou de ser preterida. Até nos espaços que lutam por igualdade, nossas pautas são sempre esquecidas. Acredita, esse seu feminismo branco que não faz recorte só engorda o racismo que traz para os nossos a morte. Enquanto você tira selfie no iPhone da faculdade com hashtag somos todas iguais, hashtag feminismo salva, a tia da limpeza que é preta limpa diariamente a sua sujeira e é tratada como escrava. Então me fala, será que salva? Quantas Marias existem por aí que a polícia mata e diz que foi culpa da bala ou culpa dos bandidos que resolveram trocar tiro perto da escola? Eduarda presente. É árdua a vida de quem já nasce sabendo desviar e encher o pente. Sente, polícia, sente. Esse calafrio que sobe é por saber que o alvo está costurado na gente. Sente que cada lágrima que cai sob a noite é por saber que a pele preta na África é valorizada. Quando chegou aqui foi açoitada, desvalorizada, marginalizada, desumanizada. Então me fala, como viver em paz, sabendo que é nós que está fardado a viver como indigente? Sente, o que a gente sente é dor. Que liberdade é essa que até hoje banaliza o nosso ato de bater tambor? Para essa sou equivocada vigiando de justiça. Eu só digo uma coisa. Caô. Eles vieram com técnicas infalíveis de silenciamento para manter nosso amor próprio apagado. Falar para a criança branca que ela veio de senhores de engenho e que para a preta que ela veio de escravos. Escravos? Por que a parte da realeza nunca é mostrada? Diariamente, gente, carregamos o fardo de não termos espaço, representatividade, conhecimento. A educação nunca chega em nós e vocês querem vir falar que cota é desnecessário, que tudo deve ser a base de merecimento. Não aceitamos essa sua proteção que sobe na favela de fuzil na mão. Desde os quilombos antigos até os mocamos atuais, preto foi visto como produto barato e alvo para exterminação. Não, aqui não, João. Suas políticas de inclusão não é mais que obrigação. Dívida histórica nunca foi e nunca será racidão. Se cobramos é porque temos motivos. Nos jogam nos espaços da sociedade como nas covas de leões, ainda cobram que saiamos vivos. Resisto. E não é nada de novo.
porque quem sempre sofreu lutando foi o meu povo. Resisto. Mesmo tendo alguns que desviam do caminho, esquecendo sua raiz, o meu povo já praticava esse comunismo nas aldeias, bem antes de Marques, mas está fardado a viver como indigente. Essa gente que mantém esse país todinho estruturado. É nós no trabalho, seja no mangueio diário ou no registrado. Quem produz a riqueza da elite é quem segue sendo chicoteado, baleado. Ouvir que racismo não existe é como jogar sal nas feridas que ainda não cicatrizaram. Ver gente querendo diminuir o preto, chamando de pardo ou moreno, só prova que a sociedade todinha quer nos deixar esbranquiçado. A sua pomba branca está passada. A minha laminha está girada, a menina atravessa protegida pela encruzilhada. Eu espero que vocês todos tenham vindo preparados para a justiça, porque hoje ela veio dobrada.